Poucos nomes associados ao mundo dos demônios ficaram tão conhecidos quanto Beelzebub. Durante séculos, o nome apareceu em livros religiosos, pinturas, sermões, obras de literatura e relatos sobre demonologia. Hoje, muita gente conhece Beelzebub como um dos grandes demônios do inferno. Em algumas representações, ele aparece quase como um governante. Em outras, como uma criatura monstruosa. Mas existe uma pergunta muito mais interessante antes de chegarmos a tudo isso. Quem era Beelzebub originalmente? Para responder, precisamos voltar muito antes das imagens medievais, muito antes das listas de demônios, e até mesmo antes dos evangelhos. O nome Beelzebub está relacionado a uma antiga tradição do mundo semítico. Nas escrituras hebraicas, encontramos uma figura chamada Baal-zebub, mencionada no segundo livro dos Reis. O episódio acontece durante o reinado de Acasias, rei de Israel. Acasias havia sofrido um acidente. Ele caiu pelas grades de um aposento superior em Samaria e ficou ferido. Em vez de consultar o Deus de Israel sobre seu futuro, enviou mensageiros para perguntar a Baal-zebub, a divindade de Ecrom, se sobreviveria. Ecrom era uma cidade dos filisteus, e Baal-zebub era apresentado como uma divindade associada àquele lugar. A resposta recebida pelo rei não veio de Baal-zebub, veio através do profeta Elias. Elias condenou a atitude do rei. A pergunta central não era simplesmente se Acasias iria sobreviver. Era o motivo pelo qual ele havia procurado uma divindade estrangeira em vez do Deus de Israel. Esse episódio aparece em 2 Reis 1 e é uma das referências mais antigas relacionadas ao nome. Mas existe um detalhe importante. No texto hebraico de 2 Reis, encontramos o nome Baal-zebub. Nos evangelhos, porém, aparece a forma Beelzebu ou Beelzebu, dependendo da tradução. Essa diferença despertou discussões entre estudiosos durante séculos. O termo Baal era utilizado em diferentes contextos do antigo mundo semítico. Podia significar algo como senhor ou mestre, e aparecia associado a diferentes divindades e lugares. Já a segunda parte do nome é mais controversa. Uma interpretação tradicional relaciona Zebub, a palavra hebraica para mosca. Daí surgiu a famosa tradução, Senhor das Moscas. Essa expressão se tornou extremamente popular. Livros, filmes, pinturas e histórias posteriores ajudaram a transformar Beelzebu em uma figura associada a insetos, podridão e corrupção. Mas existe uma questão. Será que esse era realmente o significado original do nome? Não temos certeza absoluta. Existem outras propostas. Alguns estudiosos relacionam a segunda parte do nome a conceitos diferentes, inclusive possibilidades envolvendo morada, habitação ou exaltação. Também existe a possibilidade de que a forma Baal-zebub tenha sido uma alteração deliberadamente depreciativa do nome de uma divindade estrangeira. Isso não seria algo estranho no mundo antigo. Religiões rivais frequentemente modificavam ou utilizavam nomes de divindades estrangeiras de maneira negativa. Assim, um nome que originalmente identificava uma divindade local poderia, com o tempo, adquirir uma conotação completamente diferente. E foi exatamente isso que aconteceu com Beelzebu, séculos depois do episódio envolvendo Acasias. O nome reapareceria em um contexto completamente diferente. Dessa vez, não como uma divindade estrangeira consultada por um rei, mas como uma figura associada diretamente aos demônios. É nos evangelhos que Beelzebu entra definitivamente na história do cristianismo. Durante o ministério de Jesus, os evangelhos relatam diversos episódios de pessoas descritas como possuídas por espíritos malignos. Jesus expulsa esses espíritos.
E esses acontecimentos provocam discussões entre aqueles que testemunhavam seus atos. Em uma dessas situações, os adversários de Jesus fazem uma acusação. Eles dizem que Jesus expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Essa afirmação aparece em diferentes evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E é nesse momento que Beelzebu deixa de ser apenas um nome ligado a uma antiga divindade de Ekron. Ele passa a aparecer dentro de uma discussão sobre o próprio mundo espiritual. Jesus responde à acusação utilizando uma lógica simples. Se Satanás estiver expulsando Satanás, seu próprio reino estará dividido. Um reino dividido contra si mesmo não pode permanecer. Essa resposta é importante porque coloca duas figuras diferentes no mesmo contexto. Beelzebu é Satanás. E aqui começa uma das confusões mais comuns da tradição posterior. Os evangelhos não apresentam uma frase dizendo: Beelzebu é Satanás. O que aparece é uma discussão sobre Beelzebu como príncipe dos demônios, sobre Satanás como aquele cujo reino estaria sendo dividido. Essa diferença parece pequena, mas é fundamental para entender o desenvolvimento posterior da história, porque a partir desse ponto, autores cristãos começaram a interpretar essas figuras dentro de uma estrutura cada vez mais complexa. Beelzebu passou a ser associado ao comando dos demônios. Satanás passou a ocupar uma posição central como adversário de Deus. E outros nomes começaram a aparecer em diferentes tradições. Com o tempo, essas figuras começaram a formar uma espécie de hierarquia demoníaca na imaginação religiosa do Ocidente. Mas essa hierarquia não aparece pronta nas páginas da Bíblia. Ela foi sendo construída ao longo de séculos. E Beelzebu ocupa uma posição especialmente interessante nesse processo, porque ele é uma das poucas figuras demoníacas que possui uma ligação tão clara entre uma referência antiga e os textos dos evangelhos. Primeiro, uma divindade associada a Ekron. Depois, um nome utilizado no contexto de acusações contra Jesus. Mais tarde, uma figura demoníaca cada vez mais poderosa nas tradições cristãs. E, finalmente, um dos nomes mais famosos da demonologia. Mas ainda precisamos responder uma pergunta. Como uma antiga divindade de Ekron acabou se transformando no príncipe dos demônios dos evangelhos? A resposta está justamente na passagem entre os mundos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E para entender essa transformação, precisamos voltar novamente ao mundo em que os primeiros israelitas viviam. Um mundo cheio de divindades locais, santuários, cultos estrangeiros, profetas, reis e disputas religiosas, porque o Beelzebu dos evangelhos não surgiu do nada. Seu nome carregava uma história muito mais antiga. E essa história começa em uma pequena cidade dos filisteus, Ekron. Quando o nome Beelzebu reaparece séculos depois de Acasias, o cenário é completamente diferente. Já não estamos diante de um rei de Israel procurando uma divindade estrangeira. Estamos na Judéia do século I. E os evangelhos apresentam uma realidade na qual espíritos malignos e demônios aparecem repetidamente nos relatos sobre o ministério de Jesus. É nesse ambiente que Beelzebu ganha sua nova identidade. Os evangelhos contam diversos episódios de pessoas consideradas possuídas por espíritos. Em alguns casos, os relatos descrevem comportamentos violentos. Em outros, sofrimento físico ou isolamento. E em várias dessas histórias, Jesus ordena que os espíritos deixem aquelas pessoas. Esses acontecimentos chamavam atenção, não apenas pela expulsão dos espíritos, mas pela autoridade com que ela era realizada. E foi justamente essa autoridade que provocou uma acusação. Um dos episódios aparece em Mateus 12.
Jesus havia expulsado um demônio de um homem que era descrito como cego e mudo. Depois do acontecimento, as pessoas ficaram impressionadas. Algumas começaram a perguntar se Jesus poderia ser o filho de Davi, mas os fariseus deram outra explicação. Segundo eles, Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Essa acusação é o momento mais importante para entendermos a figura de Beelzebu dentro dos evangelhos. Porque, aqui, ele não aparece como uma divindade distante. Ele está diretamente relacionado ao mundo dos espíritos malignos. E Jesus responde. A resposta começa com uma pergunta. Se Satanás expulsa Satanás, como seu próprio reino poderá permanecer? A lógica apresentada é direta. Se a expulsão de demônios fosse realizada pelo próprio poder de Satanás, isso significaria que Satanás estaria lutando contra seus próprios seguidores. Jesus continua utilizando outro exemplo. Ele fala de uma casa dividida, uma cidade dividida, um reino dividido. A ideia é que uma estrutura não pode permanecer se seus próprios membros estiverem destruindo uns aos outros. Mas a resposta não termina aí. Jesus apresenta então uma imagem ainda mais forte. Antes de entrar na casa de um homem poderoso e levar seus bens, é necessário primeiro dominá-lo. Nesse contexto, a expulsão dos demônios é apresentada como demonstração de autoridade sobre forças espirituais. E é aqui que aparece uma das frases mais conhecidas desse episódio. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então chegou a vocês o reino de Deus. A discussão, portanto, não era simplesmente sobre a existência de demônios. Era sobre a origem da autoridade de Jesus. Os adversários diziam, a autoridade vem de Beelzebu. Jesus apresenta outra explicação. Essa discussão também aparece em Marcos 3. Ali, os escribas dizem que Jesus está possuído por Beelzebu e que é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mais uma vez, Jesus responde falando de um reino dividido e acrescenta uma comparação. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens sem primeiro amarrá-lo. O argumento reforça a mesma ideia. Se os demônios estão sendo expulsos, isso não significa que o líder deles esteja ajudando. Significa que alguém está exercendo autoridade sobre eles. Lucas também preserva esse episódio e apresenta novamente a expressão Beelzebu, príncipe dos demônios. Temos, portanto, 3 evangelhos registrando a associação. Beelzebu, príncipe dos demônios. Mas isso ainda não responde a uma pergunta que se tornaria muito importante posteriormente. Beelzebu era o chefe absoluto de todos os demônios. O texto bíblico não fornece uma descrição detalhada de uma hierarquia demoníaca. Não encontramos uma lista dizendo quais demônios estavam abaixo de Beelzebu. Não existe um organograma do inferno. Não encontramos uma descrição de cargos. O título utilizado é Príncipe dos Demônios. E é a partir dessa expressão que tradições posteriores desenvolverão uma imagem muito mais elaborada. Nos evangelhos, porém, o foco está em outra coisa. Os demônios aparecem como seres que reconhecem a autoridade de Jesus. Em vários episódios, eles sabem quem ele é. Em alguns relatos, demonstram medo. Em outros, falam através das pessoas que possuem. Um dos episódios mais conhecidos acontece na região dos Gerazenos. Jesus encontra um homem que vivia afastado da comunidade. O relato de Marcos descreve que ele habitava entre os sepulcros. Era difícil de controlar. As pessoas tentavam prendê-lo com correntes, mas ele as quebrava. Quando Jesus se aproxima, o espírito que estava nele reage. Jesus pergunta seu nome. A resposta é Legião, porque somos muitos. Esse episódio é importante para o nosso tema.
porque mostra que, nos evangelhos, o mundo dos espíritos malignos não é apresentado necessariamente como composto por uma única entidade. Existem muitos espíritos, e eles podem agir em conjunto, mas, mesmo nesse episódio, Beelzebu não aparece. Isso é importante, porque mais tarde diferentes tradições acabariam agrupando diversas figuras demoníacas em sistemas muito mais complexos. Nos evangelhos, porém, cada episódio precisa ser analisado individualmente. Beelzebu aparece em uma discussão específica. Legião aparece em outra. Satanás aparece em diferentes contextos. E outros espíritos são simplesmente descritos como espíritos imundos ou demônios. Não existe uma passagem que reúna todos esses nomes em uma única lista e explique exatamente quem responde a quem. E essa distinção será fundamental para entender como Beelzebu ganhou sua fama posterior. Existe ainda outro detalhe interessante. Em alguns manuscritos e traduções, encontramos formas diferentes do nome. Beelzebu, Beelzebub, Beelzebu. As diferenças vêm da transmissão do nome entre diferentes línguas e tradições textuais. O nome que aparece no Evangelho de Mateus pode ser transliterado de maneiras diferentes dependendo da tradução, mas a figura permanece a mesma dentro do episódio. E existe uma diferença importante entre Beelzebu e Satanás. Na passagem de Mateus, os fariseus mencionam Beelzebu. Jesus responde mencionando Satanás. Isso mostra que os nomes aparecem relacionados ao mesmo debate, mas não prova que sejam simplesmente dois nomes da mesma entidade. Essa conclusão seria desenvolvida por tradições posteriores. E é justamente aí que a história de Beelzebu começa a ficar ainda mais interessante. Porque depois dos evangelhos, o nome não desapareceu. Pelo contrário, ele começou a ganhar novos significados. Escritores cristãos passaram a discutir sua identidade. Teólogos começaram a relacioná-lo com outros nomes. Textos sobre demonologia começaram a construir hierarquias. E, séculos depois, Beelzebu seria retratado como uma das grandes autoridades do inferno. Mas quanto disso veio realmente dos evangelhos? E quanto foi acrescentado depois? Para descobrir, precisamos acompanhar o caminho que Beelzebu percorreu depois do período bíblico. Porque foi fora das páginas dos evangelhos que o antigo nome de Ekron se transformou no grande demônio conhecido pela tradição ocidental. Arquivos, imagens e análise de dados ficam indisponíveis até seu uso ser redefinido a S. 23h16. Continue conversando só por T. Depois dos evangelhos, o nome Beelzebu continuou circulando entre escritores e comunidades cristãs. Mas algo começou a mudar. O personagem que nos textos bíblicos aparece principalmente dentro de uma acusação contra Jesus começou, aos poucos, a receber uma identidade muito mais definida. Passou a ser tratado como uma autoridade do mundo demoníaco. E, com o passar dos séculos, essa imagem se tornaria cada vez mais elaborada. Para entender essa transformação, precisamos voltar a uma distinção importante. Nos evangelhos, Beelzebu é chamado de príncipe dos demônios. Mas o texto não explica detalhadamente o que esse título significa. Não diz como seria sua hierarquia. Não apresenta uma lista de demônios subordinados a ele. E não descreve Beelzebu sentado em algum trono governando um reino subterrâneo. Essas imagens pertencem principalmente ao desenvolvimento posterior da tradição. Isso não significa que os primeiros cristãos não acreditassem na existência de forças malignas. Pelo contrário, os textos do Novo Testamento apresentam Satanás, demônios e espíritos malignos em diferentes episódios. A questão é outra. A Bíblia não apresenta uma demonologia sistematizada.
Não existe um capítulo dedicado exclusivamente à organização do inferno. Não existe uma lista oficial dos grandes demônios. E não existe uma descrição completa de suas funções. Ao longo dos séculos, porém, estudiosos e escritores tentaram organizar aquilo que aparecia espalhado em diferentes textos. Nomes diferentes começaram a ser comparados. Personagens passaram a ser associados. E figuras que originalmente tinham histórias distintas começaram, em algumas tradições, a ocupar posições dentro de uma mesma estrutura. Beelzebu acabou sendo uma das figuras que mais cresceram nesse processo. Mas existe uma questão que sempre volta. Beelzebu é Satanás? A resposta precisa ser cuidadosa. Os textos bíblicos não dizem simplesmente que os dois nomes são equivalentes. Em Mateus 12, por exemplo, os fariseus acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Jesus responde falando sobre Satanás e seu reino. Isso estabelece uma relação temática entre os dois, mas não fornece uma declaração explícita de identidade. Mesmo assim, ao longo da tradição cristã, alguns autores passaram a aproximar cada vez mais as duas figuras. Em determinadas interpretações, Beelzebu tornou-se um título ou outro nome associado a Satanás. Em outras, permaneceu como uma entidade diferente, porém extremamente poderosa. Essa diferença é importante porque a demonologia nunca foi completamente uniforme. Existiram diferentes autores, diferentes épocas, diferentes tradições cristãs e diferentes maneiras de interpretar os textos. Por isso, quando encontramos uma descrição de Beelzebu como governante de um determinado setor do inferno, comandante de determinados demônios ou responsável por um pecado específico, precisamos perguntar: de onde veio essa informação? Às vezes ela vem da Bíblia, às vezes vem de textos religiosos posteriores, às vezes vem da literatura e, em muitos casos, vem de uma combinação de várias tradições. Um dos momentos importantes nessa transformação aconteceu durante a Idade Média. A preocupação com o mundo espiritual ganhou enorme espaço na cultura europeia. Teólogos, pregadores e escritores passaram a discutir os demônios de maneira cada vez mais detalhada. Os demônios começaram a ser associados a diferentes tipos de tentação: orgulho, avareza, luxúria, inveja, gula, ira, preguiça, e diferentes figuras demoníacas passaram a ser relacionadas a esses comportamentos. Beelzebu também ganhou novas características. Seu antigo nome passou a ser interpretado de maneira cada vez mais negativa. A associação tradicional com o Senhor das Moscas contribuiu para imagens relacionadas à sujeira, decomposição e corrupção. Com o tempo, artistas começaram a representar Beelzebu de maneiras cada vez mais grotescas. Mas não existe uma aparência bíblica oficial de Beelzebu. A Bíblia não diz que ele possui asas de morcego. Não diz que possui chifres. Não diz que tem corpo coberto de insetos. Não diz que possui uma forma monstruosa específica. Essas imagens pertencem à tradição artística e literária, e algumas ficaram tão populares que hoje parecem ter vindo diretamente das Escrituras. Esse é um dos fenômenos mais interessantes da história da demonologia. A cultura popular pegou nomes que aparecem apenas algumas vezes nos textos antigos e construiu personagens extremamente detalhados ao redor deles. Beelzebu é um excelente exemplo. Nos evangelhos, poucas palavras bastam: príncipe dos demônios. Mas séculos depois, esse pequeno título seria transformado em uma personalidade completa. Um grande senhor do inferno, um comandante, um tentador, uma criatura monstruosa e, em algumas tradições, praticamente o segundo nome para Satanás.
Mas essa transformação não aconteceu apenas por causa da religião. A literatura teve um papel enorme. Autores começaram a utilizar personagens demoníacos para representar conflitos humanos. O inferno deixou de ser apenas um conceito teológico e passou a ser também um cenário literário. E Beelzebu apareceria nesse universo. Um dos exemplos mais famosos viria séculos depois, com John Milton em Paraíso Perdido. Publicado no século XVII, o poema apresenta uma enorme narrativa sobre a rebelião dos anjos, a queda e o mundo infernal. Beelzebu aparece entre as grandes figuras demoníacas da obra. Mas aqui precisamos novamente separar as coisas. John Milton não estava escrevendo a Bíblia. Ele estava criando uma obra literária baseada em tradições cristãs, interpretações teológicas e imaginação poética. Sua representação de Beelzebu ajudou, porém, a consolidar uma imagem que influenciaria gerações. E esse processo continuaria. Livros, pinturas, peças, filmes, jogos, histórias de terror. Cada época acrescentaria alguma coisa, até que Beelzebu se tornou muito mais famoso do que sua breve presença nos textos bíblicos poderia sugerir. Mas existe uma ironia nisso tudo. Quanto mais famosa a figura ficava, mais difícil se tornava distinguir o personagem bíblico da criatura criada pela tradição. Hoje, quando alguém fala em Beelzebu, pode estar falando de várias coisas diferentes. Pode estar falando do Baal-zebub de 2 Reis. Pode estar falando do Beelzebu dos Evangelhos. Pode estar falando do grande demônio da tradição cristã. Ou pode estar falando da figura criada pela literatura e pela cultura popular. São histórias relacionadas, mas não são necessariamente a mesma descrição. E essa diferença nos leva a uma questão ainda maior. Se Beelzebu foi transformado em uma grande autoridade demoníaca, quem eram os outros nomes que passaram a ocupar esse mesmo mundo? Lúcifer, Leviatã, Belial, Asmodeus, Azazel, Abaddon, Mammon e muitos outros. Alguns possuem referências bíblicas, outros aparecem em textos religiosos posteriores. Alguns foram transformados em personagens demoníacos séculos depois, e outros tiveram seus significados completamente modificados. Foi assim que nasceu aquilo que hoje chamamos de demonologia, não como uma única lista criada em determinado momento, mas como um conjunto de tradições que foi crescendo ao longo dos séculos. E Beelzebu acabou ocupando um dos lugares mais conhecidos nessa construção. Mas ainda precisamos voltar ao começo, porque existe uma diferença enorme entre o Beelzebu bíblico e o Beelzebu que aparece nas grandes hierarquias do inferno. E para entender onde essa transformação realmente aconteceu, precisamos conhecer os textos e tradições que vieram depois da Bíblia. É aí que começam a aparecer as listas de demônios, as classificações e os grandes príncipes do inferno. E, entre eles, Beelzebu ganharia uma posição de destaque. Quando chegamos à tradição posterior, o Beelzebu dos Evangelhos começa a ganhar uma dimensão que não encontramos diretamente nos textos bíblicos. É nesse período que surgem descrições muito mais detalhadas sobre o mundo dos demônios. Nomes começam a ser organizados, funções são atribuídas, hierarquias são criadas, e diferentes autores passam a apresentar suas próprias interpretações. Mas existe uma coisa importante antes de continuarmos. Não existiu uma única hierarquia oficial do inferno. Não existe um documento universal aceito por todas as tradições cristãs que diga quem é o chefe, quem está abaixo de quem e quais demônios comandam cada região. O que existe são diferentes sistemas desenvolvidos ao longo do tempo. Alguns autores colocaram Satanás no topo. Outros deram a Beelzebu uma posição extremamente elevada.
Alguns chegaram a tratá-lo como uma das maiores autoridades demoníacas, e outros aproximaram seu nome do próprio Satanás. Um dos motivos dessa confusão está nos próprios textos antigos. Os nomes foram atravessando diferentes línguas: hebraico, aramaico, grego, latim e, depois, as línguas europeias. Baal-zebub tornou-se Beuzebu em determinadas tradições textuais. Depois apareceram formas como Beuzebub e, finalmente, em português, temos Beuzebu. Enquanto isso, a interpretação do personagem também mudava. A antiga divindade de Ekron já havia sido transformada em uma figura associada aos demônios. Agora ela seria encaixada em um universo demonológico cada vez maior. Na Idade Média, os demônios passaram a ser frequentemente descritos como seres organizados. Havia reis, príncipes, duques, marqueses, condes e outras categorias. Essa linguagem lembrava a própria sociedade medieval. O inferno era imaginado como uma espécie de reino. Se existia um rei, deveria haver príncipes. Se havia príncipes, deveriam existir subordinados. E Beelzebub apareceu naturalmente nesse sistema. Em algumas tradições, ele era colocado como um dos grandes príncipes do inferno. Em outras, aparecia associado a gula. Essa associação seria especialmente importante. Por quê? Porque a demonologia medieval desenvolveu uma relação entre demônio e os chamados 7 pecados capitais: orgulho, avareza, luxúria, inveja, gula, ira, preguiça. Mas, novamente, não existe na Bíblia uma lista dizendo: este demônio representa este pecado. Essa organização foi construída principalmente por tradições teológicas posteriores. Beelzebub acabou sendo frequentemente relacionado à gula. A imagem combinava com sua transformação em uma criatura associada à abundância, ao excesso e à corrupção. Mas outras tradições fizeram associações diferentes. Isso mostra como a demonologia era flexível. Um mesmo nome podia receber características diferentes dependendo do autor. E essa característica aparece claramente quando chegamos aos chamados grimórios. Os grimórios eram livros de magia e demonologia produzidos principalmente na Europa durante diferentes períodos. Alguns ficaram extremamente famosos. Um dos mais conhecidos é a Ars Goetia, parte da obra conhecida como Lemegeton ou a Chave Menor de Salomão. Ali aparecem dezenas de espíritos organizados em uma hierarquia: reis, príncipes, duques, marqueses, condes, cavaleiros. Mas precisamos deixar uma coisa muito clara: isso não é um livro bíblico. É uma obra de tradição ocultista europeia posterior, e nela encontramos nomes que hoje são extremamente famosos na cultura popular. Beelzebub aparece associado a sistemas demonológicos posteriores, mas as listas e classificações variam de obra para obra. Isso significa que quando alguém encontra na internet uma lista dizendo: os 7 grandes demônios do inferno são estes, ou Beelzebub é o segundo no comando do inferno, é preciso perguntar: qual é a fonte? Porque diferentes livros apresentam diferentes respostas. Uma das obras que mais contribuiu para a imagem popular de grandes príncipes demoníacos foi a Pseudomonarchia Daemonum, de Johann Weir, publicada no século XVI. Weir reuniu e descreveu diversos espíritos dentro de uma tradição demonológica europeia. Mais tarde, outras obras reorganizariam esses nomes. E assim a imagem do inferno foi ficando cada vez mais complexa. Satanás, Beelzebub, Lúcifer, Asmodeus, Leviatã, Belial, Mammon, Abaddon, Azazel. Hoje,
Muitas pessoas imaginam que todos esses nomes fazem parte de uma mesma estrutura perfeitamente definida, mas não é assim. Alguns desses nomes possuem origens completamente diferentes. Asmodeus, por exemplo, aparece no livro de Tobias. Abaddon, ou Apolion, aparece no Apocalipse. Azazel aparece em Levítico, ligado ao ritual do dia da expiação. Belial aparece como uma expressão relacionada à perversidade. Posteriormente, foi personificado. Mamon aparece nas palavras de Jesus como algo relacionado às riquezas. Lúcifer, por sua vez, possui uma história ainda mais complicada. E essa diversidade é justamente o que torna a história de Beelzebub interessante. Ele não começou sua trajetória como um grande demônio do inferno. Começou como o nome de uma divindade associada a Ecrom. Depois apareceu no contexto de uma acusação feita contra Jesus. E séculos depois, passou a fazer parte de sistemas demonológicos complexos. O personagem foi mudando, mas a pergunta permanece: por que Beelzebub ganhou tanto destaque? Parte da resposta está no próprio Evangelho. Ele recebe um título muito forte: Príncipe dos Demônios. Poucas palavras foram suficientes para alimentar séculos de interpretações. Se ele era príncipe, quem seria o rei? Essa pergunta, naturalmente, levou muitos autores a relacioná-lo com Satanás. Mas aqui precisamos voltar ao que o texto realmente diz. A Bíblia nunca apresenta um capítulo explicando: Beelzebub é o segundo maior demônio. Também não diz: Beelzebub governa o inferno. Nem apresenta uma lista de seus subordinados. Essas características pertencem principalmente ao desenvolvimento posterior, e isso não torna a tradição menos interessante. Pelo contrário, mostra como uma pequena referência em um texto antigo pode atravessar século, se ser reinterpretada por diferentes sociedades. O Beelzebub de Ecrom, o Beelzebub dos Evangelhos, o Beelzebub da teologia medieval, o Beelzebub dos Grimórios, o Beelzebub da literatura e o Beelzebub dos filmes e jogos. Todos carregam o mesmo nome, mas não são necessariamente a mesma representação. E existe ainda uma última questão que precisamos enfrentar. Se Beelzebub não é claramente identificado como Satanás na Bíblia, por que tantas pessoas acreditam que os dois são a mesma entidade? Para responder, precisamos olhar justamente para a figura de Lúcifer. Porque foi a partir da combinação de diferentes passagens sobre Satanás, a queda e o mal que a tradição cristã construiu uma narrativa muito maior. E é nessa história que Beelzebub acaba encontrando seu lugar definitivo. Chegamos à parte em que as diferentes histórias começam a se cruzar. De um lado, temos Beelzebub, o nome que aparece nos evangelhos como príncipe dos demônios. De outro, temos Satanás, figura que aparece em diferentes momentos das Escrituras. E, posteriormente, surge a tradição que aproxima essas figuras de outros nomes, principalmente Lúcifer. É aqui que muita coisa que hoje parece óbvia começa, na verdade, a ficar muito menos simples. Comecemos por Beelzebub. Nos Evangelhos, ele aparece em uma situação específica. Os adversários de Jesus dizem que seus poderes sobre os demônios vêm de Beelzebub. Jesus responde falando sobre o reino de Satanás. Mas em nenhum momento encontramos uma declaração simples dizendo: Beelzebub é Satanás. Essa frase não está no texto. Também não encontramos uma explicação dizendo que Beelzebub seria o antigo nome de Satanás. O que temos é uma associação entre figuras que aparecem no mesmo contexto de oposição espiritual. A partir daí, interpretações posteriores fizeram o restante. Agora precisamos olhar para Satanás. No Antigo Testamento, a palavra hebraica Satã possui o sentido de adversário ou acusador. Em Jó, por exemplo, Satanás aparece entre os seres celestiais e desempenha o papel de acusador.
Em Zacarias 3, ele aparece novamente como acusador do sumo sacerdote Josué. Já no Novo Testamento, a figura de Satanás assume um papel muito mais claramente associado ao adversário espiritual. Ele tenta Jesus, é chamado de inimigo, é apresentado como uma figura ligada ao mal, e no Apocalipse aparece associado ao grande dragão. Mas mesmo aqui existe uma evolução dentro dos próprios textos bíblicos. A imagem que encontramos no final da Bíblia é muito mais desenvolvida do que algumas das referências mais antigas. E foi justamente essa evolução que permitiu que diferentes passagens fossem reunidas posteriormente em uma única grande narrativa. É nesse ponto que entra Lúcifer. Em Isaías 14, encontramos uma passagem dirigida contra o rei da Babilônia. O texto utiliza uma imagem poética de queda. Aquele que havia sido elevado cai. Em algumas traduções latinas, a expressão utilizada para representar a estrela da manhã acabou sendo traduzida como Lúcifer, palavra latina associada à ideia de portador da luz. Com o passar do tempo, essa palavra passou a ser interpretada por muitos cristãos como referência à queda de Satanás. E a tradição foi construindo uma narrativa. Um ser celestial teria se rebelado, teria sido lançado para fora da presença divina e teria se tornado Satanás. Essa interpretação se tornou extremamente influente. Mas existe uma diferença importante entre dizer essa é uma interpretação tradicional e dizer a Bíblia conta exatamente essa história em um único lugar. Ela não conta. A narrativa tradicional é construída a partir da combinação de diferentes passagens. Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas 10, Apocalipse 12, Apocalipse 20 e outros textos. E quando essa interpretação já estava estabelecida, era muito mais fácil encaixar Beelzebul dentro de uma hierarquia demoníaca liderada por Satanás. É assim que chegamos à imagem que ficou popular: Satanás no topo, Beelzebul entre os grandes príncipes, e abaixo deles uma multidão de espíritos malignos. Mas essa estrutura é principalmente fruto da demonologia posterior. A Bíblia apresenta demônios, apresenta Satanás, apresenta espíritos malignos, apresenta Beelzebul, mas não fornece uma hierarquia completa com todos os nomes e funções. Essa diferença é importante para nosso documentário, porque o objetivo não é desmontar a tradição, nem afirmar que determinada interpretação está certa ou errada. É mostrar como a história foi construída, e nesse processo, Beelzebul se tornou uma das figuras mais famosas do imaginário religioso ocidental. Seu nome começou ligado a uma antiga divindade estrangeira, passou pelos evangelhos, entrou na teologia cristã, apareceu na literatura medieval, foi organizado em grimórios, ganhou aparência monstruosa na arte e finalmente chegou à cultura popular. Hoje, quando alguém ouve Beelzebul, provavelmente não pensa em Ecrom, não pensa em Acasias, e talvez nem lembre da passagem de Mateus. Pensa em um grande demônio, um senhor das forças malignas, uma figura poderosa do inferno. Essa imagem levou séculos para se formar, e talvez o mais curioso seja que sua origem seja muito mais modesta. Um nome associado a uma divindade de uma cidade filisteia. Depois, um nome utilizado em uma acusação contra Jesus. E então, uma figura que ganhou uma existência própria dentro das tradições religiosas e literárias. Mas ainda existe algo que torna Beelzebul particularmente interessante. Ele não é apenas uma figura de textos antigos. Seu nome atravessou diferentes culturas sem desaparecer. Foi reinterpretado por judeus, por cristãos, por teólogos, por escritores, por ocultistas e, mais recentemente,
pela cultura popular. Cada período enxergou Beelzebub de uma maneira, e isso nos mostra uma coisa importante sobre os personagens demoníacos. Eles não permaneceram estáticos. As pessoas que escreveram sobre eles também estavam tentando responder às grandes perguntas de seu próprio tempo. O que é o mal? De onde ele vem? Por que pessoas sofrem? Como distinguir o bem do mal? Existe uma força por trás da corrupção humana. O que acontece depois da morte? Beelzebub acabou se tornando uma das imagens utilizadas para representar essas preocupações. Mas sua história não termina aí, porque quando abandonamos a Bíblia, entramos na cultura moderna. Beelzebub ganha novas formas. Ele aparece em romances, em pinturas, no teatro, no cinema, em histórias de terror, em jogos e até em obras que nada têm a ver com religião. Em alguns lugares, ele é tratado como praticamente sinônimo de Satanás. Em outros, continua sendo apresentado como uma entidade diferente. Em algumas obras, é um rei. Em outras, um príncipe. Em outras, simplesmente um demônio entre muitos. A imagem muda, o nome permanece, e talvez seja justamente isso que torna Beelzebub tão fascinante. Ele começou como uma figura ligada a uma antiga cidade do Oriente Próximo. Passou pelas páginas dos Evangelhos e terminou como uma das figuras demoníacas mais reconhecidas do mundo. Não porque exista uma única descrição completa dele, mas justamente porque séculos de pessoas continuaram acrescentando novas camadas à sua história. E no fim, talvez a pergunta mais interessante não seja: Beelzebub realmente era o quê? Mas, como um nome tão antigo conseguiu sobreviver por milhares de anos e mudar tantas vezes de significado? A resposta está na própria história. Uma divindade de Ekron, um príncipe dos demônios nos evangelhos, uma autoridade infernal na tradição posterior e uma figura do imaginário moderno. O nome permaneceu. A interpretação mudou. E entre uma coisa e outra, nasceu o Beelzebub que conhecemos hoje. A história de Beelzebub não terminou com os textos bíblicos. Na verdade, foi depois deles que o personagem se tornou ainda mais conhecido. O nome que nos evangelhos aparece poucas vezes começaria a ocupar um espaço cada vez maior na imaginação religiosa e cultural do Ocidente. Durante a Idade Média, Beelzebub passou a aparecer em tratados de demonologia, sermões e obras religiosas. Sua imagem foi se tornando mais definida. Já não era apenas um nome, era uma personalidade. E quanto mais os autores tentavam organizar o mundo dos demônios, mais características eram atribuídas a ele. Beelzebub passou a ser associado à corrupção, à gula, à sujeira, à decadência e, principalmente, à liderança sobre outros espíritos malignos. A antiga relação do nome com moscas também ajudou a construir sua aparência. Nas representações artísticas, começaram a surgir criaturas cercadas por insetos, corpos deformados, asas, chifres, animais, elementos que não encontramos nos evangelhos, mas que ajudaram a criar uma imagem visual muito poderosa. E então veio a literatura. Um dos exemplos mais conhecidos é Paraíso Perdido, de John Milton. Na obra, publicada em 1667, o universo dos anjos caídos e dos demônios ganha uma dimensão gigantesca. Beelzebub aparece entre as principais figuras do lado rebelde. Mas a importância da obra vai além do personagem. Ela ajudou a popularizar uma visão muito mais elaborada do inferno. Depois disso, Beelzebub continuaria aparecendo em diferentes obras, e cada época acrescentaria algo. No século XIX, histórias de ocultismo e demonologia continuaram utilizando seu nome. No século XX, ele entrou definitivamente na literatura de terror. Depois vieram cinema, televisão,
quadrinhos, animações e jogos. Em algumas dessas obras, Beelzebub é apresentado como um demônio independente. Em outras, como subordinado de Satanás. Em outras, como praticamente o próprio Satanás. Isso mostra novamente que não existe uma única representação moderna, mas existe uma característica que praticamente todas preservam. Beelzebub representa uma figura extremamente poderosa associada ao mal. E é curioso comparar essa imagem com sua origem. No livro de 2 Reis, temos uma divindade associada a Ekron. Nos Evangelhos, temos Beelzebub chamado de príncipe dos demônios. Na tradição medieval, temos um grande senhor demoníaco. Na literatura, temos uma personagem inserida em grandes histórias sobre a queda e o inferno. E na cultura popular, temos um dos nomes mais reconhecidos quando alguém fala sobre demônios. São séculos de transformação, mas existe algo que permaneceu em todas essas fases: o nome. E talvez seja justamente por isso que Beelzebub seja tão interessante para a história das religiões. Ele não é apenas um personagem. É também um exemplo de como uma figura religiosa pode mudar de significado ao atravessar diferentes épocas. Uma sociedade olha para um nome e enxerga uma divindade estrangeira. Outra sociedade olha para o mesmo nome e enxerga um inimigo espiritual. Séculos depois, escritores transformam esse personagem em um príncipe infernal. E o mundo moderno transforma tudo isso em ficção, terror e entretenimento. O personagem permanece reconhecível, mas sua história muda. E isso acontece com vários outros nomes que encontramos quando estudamos o mundo dos demônios: Azazel, Belial, Asmodeus, Abaddon, Leviatã, Mamon, Lúcifer. Cada um possui uma história diferente. Alguns aparecem diretamente na Bíblia. Outros surgem em textos religiosos posteriores. Alguns foram originalmente termos ou personagens que ganharam novas interpretações. E é justamente por isso que não podemos colocar todos dentro de uma única lista e afirmar que a Bíblia apresenta uma hierarquia demoníaca completa. Ela não apresenta. O que temos é muito mais interessante. Temos textos escritos em épocas diferentes. Temos palavras que mudaram de significado. Temos tradições religiosas que interpretaram essas palavras. Temos escritores que transformaram essas interpretações em histórias. E temos gerações posteriores que receberam tudo isso e acrescentaram novas camadas. Beelzebub é um exemplo perfeito desse processo. Começou em Ekron. Passou pela história de Acasias. Reapareceu nos Evangelhos. Foi associado ao mundo dos demônios. Ganhou posição nas tradições demonológicas. E finalmente se tornou uma das figuras mais famosas do imaginário sobre o inferno. Mas existe uma última coisa que precisamos lembrar. Quando falamos sobre Beelzebub, não estamos falando de uma única fonte. Estamos falando de uma história construída por camadas. A primeira camada é bíblica. Baal-zebub em 2 Reis. Beelzebub nos Evangelhos. A segunda camada é interpretativa. As discussões judaicas e cristãs sobre espíritos malignos, Satanás e o mundo espiritual. A terceira camada é demonológica. As classificações e hierarquias desenvolvidas séculos depois. E a quarta camada é cultural. A literatura, a arte e o entretenimento que transformaram Beelzebub em uma figura reconhecida mundialmente. Quando separamos essas camadas, a história fica muito mais clara. E talvez seja essa a melhor maneira de encerrar. Beelzebub não precisa ser transformado em algo maior do que as fontes permitem. A própria história já é extraordinária. Um nome antigo sobreviveu ao desaparecimento de uma cidade, atravessou mudanças religiosas, entrou nos textos cristãos e continuou sendo utilizado durante quase 2 milênios. E hoje, quando ouvimos Beelzebub,
Estamos ouvindo um nome que carrega várias histórias ao mesmo tempo. A história de uma antiga divindade, a história de uma passagem dos evangelhos, a história da demonologia e a história de como a humanidade imaginou o mal. Um nome, milhares de anos e inúmeras interpretações. E talvez seja exatamente isso que torna Beelzebub um dos personagens mais fascinantes do imaginário religioso.